É agora a truculência de quem se acha no direito de sair sem máscara. Uma máscara ensanguentada? Que isso? Em Curitiba, um casal foi agredido na fila do pão em um supermercado, depois de pedir para um homem botar a máscara. Na hora eu fiquei apavorada, né, de ver, acho que mais de ver uma pessoa sendo tão agressiva por conta de uma bobeira, só seguir a lei. Embora a grande maioria das pessoas esteja usando máscara, aquele que se nega pode correr riscos além da doença. Foi o caso de uma mulher sem máscara no ônibus, em Salvador. O que começou como discussão virou agressão. O comportamento violento, assim como o coronavírus, também pode ser contagioso. Mas tem gente por aí que não tá nem aí. Eu posso ser uma pessoa assintomática que esteja passando para outras pessoas. Tem um risco de estar contaminando. O que, obviamente, incomoda os que cumprem a regra. Porque na rua, como saber quem é portador do coronavírus? A gente não pode pensar só na gente, que tem um monte de pessoas aí que muitos estão pegando. Por quê? Porque não está acreditando que essa doença é séria. Em Santos, litoral de São Paulo, a prefeitura, como tantas outras do Brasil, ditou a norma do uso obrigatório da máscara. 117 pessoas já foram multadas por não respeitarem a regra. Mas 3 advogados, em 2 ações separadas, foram à justiça para exigir o direito de não usar máscara. Em uma das ações, o juiz Leonardo Greco deixou claro que o direito não pode servir para o errado. Na sentença, ele escreveu: há claramente uma obrigação moral imposta em razão da pandemia e cada indivíduo há de pensar para além de seus interesses pessoais. Nos surpreendeu que alguém pudesse procurar o Poder Judiciário simplesmente para obter um salvo-conduto, para não realizar um verdadeiro dever até cívico. Já na outra ação, a briga nos tribunais continua. E o advogado Carlos de Paula Júnior é o único morador de Santos que, por enquanto, não precisa pagar multa se deixa respeitar o decreto. Antes de ser entrevistado, o advogado Carlos de Paula Júnior foi informado do tema da reportagem, mas horas depois ele entrou em contato com a TV Globo e disse que não queria mais que a entrevista dele fosse exibida. Mas o Fantástico decidiu mostrar essa conversa de acordo com os princípios editoriais do Grupo Globo. Os princípios editoriais dizem que, concedida uma entrevista exclusiva, uma fonte pode pedir alterações, acréscimos, supressões, mas o jornalista julgará se esse pedido se justifica. Haverá vezes em que o jornalista não concordará com a mudança, como ocorre nesse caso, sendo necessário registrar que a mudança foi solicitada, mas não foi aceita. Nós temos garantias legais, nós temos liberdades individuais. Então, assim, não há lógica de você suprimir direitos, impedir trabalho, fazer as pessoas andarem sem a sua identidade à mostra. Não é razoável punir uma pessoa, obrigar a pessoa, tirar direitos da pessoa sobre uma coisa que é, vamos dizer assim, um placebo. Hoje, a gente já sabe, isso não é uma questão de opinião, que você pode estar passando a doença sem estar com sintomas. É diferente. Você vê, aí eu vou ter a audácia de discordar do seguinte sentido: nem a OMS sabe. Houve uma cientista da OMS que falou que quem não tem sintoma não transmite, e depois ela mudou o discurso. Então nem a OMS sabe. Aí, poxa, você se sente seguro usando. Use. O outro acha que não tem que usar. Por N razões, não use. Hoje, o uso de máscaras é uma regra em centenas de municípios e em vários estados. Em junho, a Organização Mundial de Saúde anunciou que a máscara devia ser usada em público para ajudar a conter o coronavírus. E no início desse mês, o Ministério da Saúde recomendou o uso até para quem se curou da Covid, pois não se sabe ainda até quando a pessoa fica imune. Nós não podemos esquecer que nós temos um dever de solidariedade social, previsto inclusive na Constituição, então é uma medida menor, restritiva, que garante a segurança de todos num momento de pandemia.
Numa pandemia, advogar ideias consideradas erradas pelas autoridades de saúde pode causar graves danos. Idealmente, a orientação para o uso da máscara deveria bastar para que todos se conscientizassem do benefício que ela traz no combate ao coronavírus. Mas convencer as pessoas muitas vezes requer mais do que boas intenções. Assim, no caso das máscaras, para punir os infratores, uma multa é inevitável. Eu só quero o meu direito. Não Você tem direito e dever. A forma, às vezes, que se tem de alinhar os interesses coletivos ao interesse individual é impor uma sanção para o caso de descumprimento. Também nós não podemos ter uma sanção que seja tão grave que vá ferir a alimentação e a própria subsistência. Santos cobra R$100. Florianópolis cobra R$1.250 para quem não usa. O que as pesquisas provaram em relação à possibilidade de contágio é algo assim. Uma pessoa com Covid e a outra sem Covid. Ambas sem máscara, chance de contágio muito alta. A com Covid, sem máscara, e a outra saudável, com máscara, chance alta. A com a doença, com máscara, e a sem a doença, sem ela, chance média. E o ideal, ambas com máscaras, a probabilidade de contágio é baixa. Esse conceito é aceito por médicos e cientistas. Então por que será que tanta gente que não é especialista nesses assuntos se arvora a palpitar? Sabe aquele lado, infelizmente tão brasileiro, de que de médico e de louco todo mundo tem um pouco? Ou será que tem uma raiz na nossa história? A recusa, a resistência, né? A negação da máscara mostra exatamente a nossa resistência contra uma coisa que iguala todas as pessoas, e não só iguala, mas torna todo mundo anônimo, que é bastante complicado no caso brasileiro, que a sociedade continua sendo de você sabe com quem está falando. Isto é que faz com que as pessoas às vezes fiquem com raiva. Por que eu tenho que obedecer? Se tem tanta gente no Brasil que não está obedecendo. E esse é um problema fundamental, né? Porque o exemplo, como dizia minha avó, o exemplo vem de cima. Nós vimos o exemplo do próprio presidente, né? Andando sem máscara direto, o que aconteceu? Está contaminado, está infectado. De fato, quantas vezes desde o início da pandemia se viu o presidente Bolsonaro fazendo exatamente o oposto do que seu próprio Ministério da Saúde recomenda? Quase sempre sem máscara, mão na cara, cumprimentando as pessoas. Ele parecia viver em outro mundo. Ele inclusive tomou medidas para desobrigar o uso de máscaras pela população. Acabou doente. Nós, seres humanos, somos contamináveis. Não é só o vírus que nos contamina, não. Nós somos muito mais contaminados por ideias erradas. Os Estados Unidos são o país com mais casos e mais mortos pelo coronavírus. E lá, a internet é um lugar fértil para fake news. Tem um presidente que também negou por muito tempo o perigo da doença. Trump usou ontem a máscara pela primeira vez em público. E já existe um movimento contra o uso de máscaras. Essa mulher diz que as máscaras estão matando as pessoas e ameaça de prisão os médicos, que, segundo ela, estão obedecendo regras feitas pelo diabo. Every single one of you. Pela minha fé em Deus, eu acho que ele me protege, eu não preciso desse, entendeu? Nenhuma religião prega o descaso pelo próximo. Um dos ensinamentos básicos do cristianismo é: não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Eu tô a pandemia toda andando sem máscara, tô andando sem máscara mesmo. Ninguém gosta de ser chamado de mascarado, nem em campo, nem fora dele. E no carnaval, desde o de Veneza até o nosso, as máscaras sempre permitiram uma ousadia maior na paquera. Verdade que os bandidos cobriam a cara, mas muitos super-heróis usam máscaras. Hoje, os super-heróis e super-heroínas são médicos e enfermeiras. Todos usando a máscara é a mesma lógica do uma mão lava a outra, que, aliás, também é necessário. Então, eu acho que a gente tem que continuar tentando, convencer mesmo essas pessoas que estão se arriscando, porque o coronavírus ele não tem classe social, é prejudicial para qualquer um de nós. A contribuição de todos nós é simples, está na cara. Use a máscara.